Boa tarde. Hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Polícia Civil inicia a Operação Retorno de Combate à Criminalidade em Macaíba. Reservatórios de água do Rio Grande do Norte correm risco de colapso total por causa da seca. Mais de 15 milhões de pessoas estão filiadas a partidos políticos. Petrobras estuda gatilho para reajustar a gasolina. Escândalo da espionagem reaviva projeto do Marco Civil da Internet. O presidente do Sindicato dos Permissionários de Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte, Nivaldo Andrade, é o nosso entrevistado nesta terça-feira. Agora, no RN Acontece. A Polícia Civil iniciou a Operação Retorno de Combate à Criminalidade em Macaíba. Até o momento, 2 suspeitos de assassinato estão presos. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Estes 2 homens foram presos pela Polícia Civil, acusados de matar 8 pessoas na cidade de Macaíba, região metropolitana de Natal. Entre os assassinatos, o de um adolescente de 12 anos de idade e um duplo homicídio que ocorreu na Feira Livre da cidade. Terminar a investigação aí, vendo que vai dar. Eu tenho como provar a minha inocência, eu tenho provas. Na hora vai aparecer um bocado. Na morte da feira eu tenho um testemunho que comprova na hora que eu não puxei a arma, eu simplesmente corri também, junto com as pessoas que estavam sendo na hora. Otávio Jordão, ou Dão, como é mais conhecido, tem 18 anos e está desempregado. Ele diz que não pode trabalhar porque tem inimigos. Não tem como ir para trabalhar, não. Tem os inimizades aí. Marcos Teixeira, o Marquinhos, de 20 anos, é casado, pai de uma filha pequena e trabalha como padeiro. Sou inocente. Não matei não. Por que a polícia tem essa acusação contra você? Rapaz, não sei não, sabe? Caguetagem de X9, laranjinha, mas eu tenho testemunho que prova, você tá entendendo? No local onde eu tava e eu não atirei, eu não fiz nada. A operação continua durante toda a terça-feira. O objetivo é conter a onda de violência crescente aqui no município de Macaíba. De acordo com informações da Delegacia Regional de Macaíba, mais de 80 pessoas foram mortas este ano de forma violenta. O delegado Normando Feitosa estava em diligências e não pôde comentar a operação, mas ele declarou que os presos estavam aterrorizando a cidade. Os criminosos voltaram a agir contra agências bancárias e destruíram uma unidade do Banco do Brasil na cidade de Guamaré. Na madrugada de hoje, uma quadrilha de 15 homens fortemente armados invadiu a cidade usando dinamites para explodir o banco. Populares contaram que ouviram 3 fortes explosões na tentativa do bando em arrombar os caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, os criminosos estavam armados com fuzis e usavam 2 carros, sendo um doblô e um palio. Parte da quadrilha foi até a base da Polícia Militar e atirou contra a viatura e contra os policiais. Houve uma reação e intensa troca de tiros. Os bandidos fugiram por uma estrada que dá acesso a Galinhos. Amanhã, os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, serão divulgados para a correção dos testes. As redações, que atingiram o número de 5 milhões, serão corrigidas por mais de 8 mil avaliadores com mais rigor do que no ano passado. A reportagem é de Valteno Oliveira. Depois de muito estudo e da atenção do exame, agora é esperar a correção das provas, que será feita por mais de 8 mil avaliadores. Não estava tão difícil, acho que o pessoal que se preparou bem, foi muito bem nas provas. Tinha questões fáceis, difíceis e médias, mas deu para fazer. Além das provas com várias disciplinas, 5 milhões de redações vão passar pelo crivo de examinadores com um olhar mais rigoroso do que no ano passado, quando candidatos chegaram a dar receita de macarrão instantâneo e hino de clube de futebol. Continuaremos aprimorando o Enem. Sempre surgem questões novas que, tanto na parte operacional como na própria parte da construção pedagógica, é sempre o aprimoramento, é um aprendizado mútuo que nós fazemos. Nesta quarta-feira, o Ministério da Educação divulga o gabarito oficial do exame, mas as notas de cada estudante só saem em janeiro. Neste ano, a abstenção foi recorde. Quase 30% dos 7 milhões de candidatos não foram fazer as provas, ou seja, cerca de 2 milhões de estudantes não compareceram. Já o número de inscrições praticamente dobrou nos últimos 4 anos. Muito confiante, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu espero realmente passar, tanto pelo número de participantes da prova,
as notas médias vão aumentar em todos os sentidos. A nota do Enem é utilizada para definir a entrada de estudantes em mais de 100 universidades públicas em todo o país. O exame substitui o antigo vestibular. Neste ano, o rigor foi mesmo maior. 36 inscritos foram eliminados porque postaram fotos das provas na internet. Os 32 partidos políticos do Brasil informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que tem um total de 15.270.234 filiados, segundo dados da Justiça Eleitoral. Esse número corresponde a 10,8% dos atuais 140.943.293 eleitores do país, segundo dados do TSE. O PMDB é o partido com maior número de filiados, 2,3 milhões de pessoas filiadas, seguido pelo PT, com 1,5 milhão, e o Partido Progressista, com 1,4 milhão de filiados. O PSDB, principal adversário do PT nas últimas eleições, somou 1,3 milhão de filiados. Os números finais sobre a quantidade de filiados por partido, de acordo com a assessoria do TSE, serão divulgados somente em dezembro, depois que o tribunal julgar 7,5 mil casos subjúdice, como, por exemplo, os de suspeita de dupla filiação. Os filiados a partidos políticos estão aptos para participar das eleições do próximo ano. O deputado estadual Fernando Mineiro faz política com os pés no chão. Apesar de ter colocado seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte, o parlamentar reconhece que a prioridade do partido é a candidatura de Fátima Bezerra para o Senado. Ontem, em entrevista a mim no rádio, ele me dizia que não vê chance de o PT articular duas candidaturas majoritárias na eleição estadual do próximo ano. A prioridade é Fátima Bezerra. Mineiro deixou claro que o jogo eleitoral no estado será jogado pela Executiva Nacional do PT. Eles, segundo Mineiro, os dirigentes da legenda, vão decidir tudo. E o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff será fundamental para definir os palanques locais, declarou Fernando Mineiro. Fernando Mineiro foi o primeiro petista a admitir que o PSB de Dona Vilma está fora do arco de alianças no estado. Disse Mineiro, com a candidatura de Eduardo Campos, não há aliança com o PSB, que ele comentou. Na avaliação de Mineiro, o PMDB não terá como fechar a porta para o PT na eleição majoritária estadual, diferentemente do que ocorreu em ocasiões anteriores. Gato escaldado, Mineiro lembra o episódio da eleição municipal de 2008, quando o PMDB articulou lançar João Maia na véspera das convenções partidárias, puxando o tapete de Fátima Bezerra, naquela ocasião ungida pelo próprio PMDB como candidata do grupo à Prefeitura de Natal. Em muitas eleições contra Mineiro, o PT foi tirado do jogo majoritário. E ele me disse assim, logo depois da entrevista: tenho várias histórias para contar num livro, mas só vou fazer isso daqui a 30 anos, confidenciou o deputado. Conta, Mineiro, conta. A Petrobras estuda uma espécie de gatilho para o reajuste de preços da gasolina e do diesel até o dia 22 de novembro. O novo cálculo do reajuste, já aprovado pela diretoria da Petrobras, consiste em uma média ponderada da cotação do barril de petróleo no exterior relacionada a fatores internos da empresa, como a produção e o refino. O método, desta forma, seria aplicado automaticamente em prazos pré-estabelecidos, sem interferências políticas. A expectativa em torno do gatilho do reajuste da gasolina fez as ações da Petrobras disparar na Bolsa de Valores de São Paulo. A alta foi de quase 10% na Bovespa. Então prepare o bolso, hein, que a gasolina vai subir de preço. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, dia 29 de outubro. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: diminuição dos voos faz de Natal um destino caro.
Está aqui a manchete principal: diminuição dos voos faz de Natal um destino caro. A queda na quantidade de voos regulares para Natal fez subir o preço das passagens aéreas em média 40% nos últimos 4 meses. O percentual é o dobro do registrado em alguns destinos do Nordeste. Como consequência, os pacotes turísticos para a capital do Rio Grande do Norte estão entre os mais caros do país. Lamentável isso aqui para o turismo do Rio Grande do Norte. O Novo Jornal traz aqui na manchete principal: ocupação da Câmara vira caso de polícia. O delegado abre inquérito para apurar responsabilidade pelos atos de vandalismo na Câmara de Vereadores e direção da casa estuda pedir ressarcimento dos gastos. É o que informa o Novo Jornal. E nesta terça-feira, 29 de outubro, o portal de notícias nominuto.com destaca: FIFA divulga indicados ao Bola de Ouro com Neymar e Thiago Silva, do Brasil. Em dezembro, a FIFA vai apresentar o nome dos 3 finalistas. No dia 13 de janeiro, em festa de gala, realizada em Zurique, na Suíça, o melhor jogador do mundo de 2013 será conhecido. Também destaque no Minuto: gasto com faltosos do Enem chega a 58 milhões de reais, diz o INEP. Segundo o INEP, o instituto que realizou o Enem, os custos com correção da redação e impressão de provas são mantidos independentemente do número de candidatos que fazem o exame. Também é destaque no Minuto: Fátima Bezerra diz que PT vai retomar conversas com os partidos da base de Dilma no Rio Grande do Norte. A deputada descartou qualquer possibilidade de aliança do PT com o Democratas e o PSDB. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: escândalo da espionagem reaviva projeto do Marco Civil da Internet no Congresso Nacional. Reservatórios de água do Rio Grande do Norte correm risco de colapso total por causa da seca. Eu volto em instantes. Com o RN acontece. O escândalo de espionagem dos Estados Unidos reavivou um projeto que estava adormecido no Congresso Nacional em Brasília. Os parlamentares podem votar esta semana o chamado Marco Civil da Internet, um projeto que regulamenta a web e pode fazer com que os preços caiam e a qualidade aumente. A reportagem é de Caian Messina. Internet em casa, no celular, opções não faltam, mas o preço e a lentidão do serviço fazem com que o Ani prefira navegar nesta lan house. Internet em casa hoje em dia está muito cara, sem contar que está muito lento, está horrível. Mas vem aí o Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição do ciberespaço. A expectativa de especialistas é de que no longo prazo o valor do serviço oferecido caia e a qualidade aumente. Já que 2 grandes empresas não vão poder fixar todos os acordos de prestação desses serviços, os pequenos vão poder aparecer. E como eles normalmente têm custos menores, a gente vai ter inovação de tecnologia e novas ofertas normalmente mais baratas. As seguidas denúncias de espionagem dos Estados Unidos contra o governo e empresas brasileiras ajudaram a tirar o projeto da gaveta depois de 2 anos. A proposta obriga os provedores nacionais a guardar por 1 ano as informações de acesso, como data, horário e duração. O objetivo é evitar que o controle seja feito por companhias internacionais. O governo afirma que não há prejuízo à privacidade dos usuários. Um tema polêmico. Sempre temos novas regras que estejam, digamos assim, em desacordo com os princípios do mundo livre que eu defendo. O projeto fixa regras também para o comércio pela internet e estabelece a chamada neutralidade da rede. Hoje, as empresas podem diminuir o acesso para sites mais pesados, como os de vídeo, ou restringir a velocidade de arquivos baixados, o que será proibido e sofre resistência das empresas de telefonia. O Marco Civil da Internet, ele é uma iniciativa, ele não vai resolver todos os problemas, ele é uma mudança de chave, mas depois dele haverá muitas outras discussões, mas sem dúvida, ele é um ganho para o Brasil, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Dúvida, o Marco Civil da Internet, que era o principal ponto da pauta do plenário da Câmara, hoje, pois tranca as votações de outros projetos, não será votado hoje como estava previsto. O presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, disse há pouco que a matéria só deverá ser apreciada na próxima
terça-feira, dia 5 de novembro. O Marco Civil da Internet tramita há quase 4 anos no Congresso e ainda divide posições de parlamentares em torno de pontos sensíveis. Por conta disso que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, resolveu adiar porque quer discutir um pouco mais este projeto polêmico. Olha, de acordo com as informações do ex-analista de inteligência norte-americana, Edward Snowden, os Estados Unidos espionaram a comunicação de 35 líderes mundiais, entre os quais Angela Merkel, da Alemanha, François Hollande, da França, e a presidente Dilma Rousseff, do Brasil. Dilma foi a primeira a pedir explicações ao presidente Barack Obama, que agora promete impor limites aos espiões norte-americanos. Segundo as agências internacionais, Obama vai tentar controlar a espionagem nas agências norte-americanas em relação aos aliados dos Estados Unidos. É pouco provável que isso seja verdade, porque os americanos vão continuar bisbilhotando a vida de todo mundo. É preciso fazer alguma coisa. A tal da internet é boa, revolucionária, ninguém vive mais sem ela. Mas é preciso preservar a privacidade das pessoas. Pelo menos dar a impressão que a gente tem alguma privacidade. Hoje, a internet virou a casa de Mãe Joana, né? Todo mundo põe os olhos, todo mundo mete a mão. Os principais reservatórios de água do estado do Rio Grande do Norte estão correndo o risco de secar completamente. A seca, que se prolonga há 2 anos, é um dos motivos para a crise hídrica no estado. A reportagem de Rayane Guedes. Na parede, a marca registra até onde já chegou o volume de água do Açu de Itãs. O principal reservatório de Caicó está hoje com menos de 20% da capacidade total. Por aqui, o racionamento de água já começou. As previsões são de que a água dure no máximo por 1 ano. Um risco que chega a ser ainda pior em outros municípios do estado. Em Currais Novos, o Açu de Dourado está com menos de 3% do volume total. O nível da água está tão baixo que a gente está, neste momento, aonde seria o fundo do reservatório. Logo ali, o pouco de água que restou e que o sol ainda não conseguiu secar. O chão seco e rachado formam um cenário que choca. Há anos o reservatório não enche e o risco é que a água seque completamente em 3 meses. Em Açu, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, um dos maiores reservatórios do estado, está com menos de 40% do volume total. Já no Açu de Gargalheiras, em Acari, o volume é de menos de 20%. Para piorar, a água está amarelada e em alguns locais o cheiro é de podridão. Mesmo com as oscilações do dólar, o brasileiro continua batendo recordes de gastos no exterior, mas com a diferença de que o cartão de crédito está perdendo espaço para o de débito. Essa é uma alternativa para fugir do IOF, cobrado em compras fora do país. Alguém duvida que Rubens e Lourdes fizeram uma ótima viagem a Buenos Aires? Na mala, muitas compras e o melhor, sem aquela preocupação com fatura do cartão de crédito. Levamos dólares e reais, devido a ter tido uma decepção muito grande da última vez que eu estive nos Estados Unidos, que paguei com um cartão e depois as despesas se tornaram muito elevadas. Na época 2011, o IOF para operações no exterior tinha acabado de subir de 2,38% para 6,38%. Uma mudança pesada para o bolso. Ficamos 3 meses pagando taxas. Ficamos 3 meses pagando taxas. Cartão, e foi uma decepção. Os números mostram que o comportamento do brasileiro na hora de comprar lá fora mudou. Segundo o Banco Central, menos da metade dos gastos em setembro foram com cartão de crédito. A menor porcentagem desde a mudança no IOF há 2 anos. Levando em conta toda a volatilidade no câmbio recente, o brasileiro preferiu não ter surpresas agradáveis quando chega em casa. É um bom sinal, no final das contas, porque mostra um uso mais consciente dos instrumentos financeiros. Mas se a ideia do governo era frear o consumo, não deu certo.
Nada parece abalar o ânimo dos viajantes brasileiros, que bateram em setembro mais um recorde de gastos no exterior. Vai viajar? A dica é a seguinte: se planeje, guarde dinheiro com antecedência. Leve uma parte menor em espécie, a outra coloque num cartão pré-pago, que você faz em qualquer casa de câmbio. O cartão de crédito continua sendo importante na viagem para uma emergência. O cartão de débito é aceito em qualquer estabelecimento que aceita um cartão. Você não porta dinheiro vivo, você não corre esse risco. Ele tem a mesma segurança de um cartão de crédito. Você pode bloquear ele se você perder, você pede uma segunda via. Rubens e Lourdes deixaram o cartão de crédito na carteira. E acredite, até dinheiro sobrou. O resultado é tranquilidade para fechar as contas e novos roteiros pelo caminho. Marinheiros de primeira viagem, a gente não tinha aquela experiência, né? Que hoje estamos adquirindo, né? O brasileiro gostou tanto da viagem a Buenos Aires que não tira a camisa da Argentina, né, depois da viagem. Olha, o brasileiro adora fazer umas comprinhas no exterior, em Miami, Nova York, Buenos Aires, Paris, qualquer lugar. Brasileiro é tratado como um deus quando entra nas lojas. Tem gente que viaja apenas com a roupa do corpo para trazer o que puder em malas e mais malas, como se aqui a gente não tivesse indústria ou grifes para atender os sonhos de consumo da turma. Na verdade, o brasileiro gosta de se exibir, né? Gosta de uma exibição. Compra muito e compra muitas vezes o que não precisa. O brasileiro compra como se o mundo fosse acabar amanhã. Venda casada de garantia estendida está proibida, hein? A reportagem é de Gerlane Lima. Ela traz os detalhes para a gente. Atualmente, o serviço não é oferecido apenas no comércio tradicional, mas também nas páginas das lojas na internet. É comum o consumidor levar embutido no valor do produto uma garantia estendida sem que ele saiba, principalmente quando se trata de eletrodomésticos. Mas agora isso é proibido e caso descumpram as regras, as seguradoras podem pagar multas que variam de 10 a 500 mil reais. A mudança e a padronização das regras foi publicada no Diário Oficial de ontem. E a partir de agora, as empresas têm 180 dias para se adaptarem. Além disso, o consumidor pode desistir do serviço em até uma semana e pedir o cancelamento sem qualquer custo. Gerlane Lima para o RN Acontece. Ainda bem que essa história de garantia estendida, né, acabou, porque era horrível. Você chega numa loja, num magazine desse aí, o camarada não fala nem do produto que está vendendo, fala só nessa garantia estendida. Ainda bem que houve alguma intervenção aí em favor do consumidor. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente do Sindicato dos Permissionários do Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte, Nivaldo Andrade. Os alternativos aguardam conclusão do projeto da bilhetagem única em votação na Câmara Municipal de Natal. Eu volto em instantes. O projeto da bilhetagem única já foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de Natal. Falta a segunda para ser sancionado pelo prefeito Carlos Eduardo Alves, autor da proposta, após entendimento com os representantes do setor. Aliás, a votação pode ocorrer ainda nesta terça-feira. As implicações em torno da bilhetagem única no transporte coletivo de Natal é assunto da minha entrevista com o presidente do Sindicato dos Permissionários do Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte, Nivaldo Andrade. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, ouvintes do RN Urgente. Estamos aqui com toda satisfação para tirar algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas para a população de Natal, porque gira em torno do transporte de Natal muitas perguntas sem resposta e a gente está aqui para tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. O RN é urgente, o assunto é urgente, mas aqui o RN acontece. Desculpa. Nivaldo. Nivaldo, vocês já cercaram a Câmara Municipal de Natal hoje? A gente pernoitamos na Câmara Municipal aguardando a votação que hoje acontece lá. A gente entende que a categoria está ansiosa por essa resposta qual? Que vem atender ao desejo e à necessidade da população de Natal e com medida tal que também vem beneficiar o transporte opcional que hoje está em situação deplorável, né? É necessário esse tipo de cerco, já que na primeira votação o projeto já foi aprovado?
Bem, eu não entendo da forma que você se posicionou como cerco. É porque os companheiros já não têm mais capacidade psicológica de ficar aguardando nas suas casas ou trabalhando enquanto essa votação está acontecendo. Eles fazem questão de acompanhar, ver de perto para contar bem certo, entendeu? São quantos permissionários aí hoje aqui em Natal? Em Natal, hoje, em operação, temos 88 veículos, mas o total de permissões são 177. E ao longo dos anos, com as dificuldades que foram acontecendo pela não unificação dos créditos num cartão único, que a gente vem sofrendo essa baixa em nosso segmento. O que prevê o projeto que foi apresentado pelo Executivo depois do entendimento com a categoria? O projeto contempla um cartão com a única memória, onde o usuário, que realmente é o dono do negócio, o Vale Transporte, quando foi criado por uma lei federal, foi criado para atender ao trabalhador. Infelizmente, o Seturne se intitula dono desse negócio e isso vem prejudicando todo o segmento de transporte em Natal. E aí, mas o que é que determina a lei? É que essa bilhetagem ela tem que ser feita de forma única? Ela tem que ser feita de forma única, da qual tem que haver algumas alterações na lei orgânica do município, que é estranho, mas acontece aqui em Natal, por incrível que pareça, só Natal que pratica essa prática, uma lei orgânica que traz benefício à empresa privada por nome de Seturne. Que tipo de alteração a lei orgânica? A lei orgânica prevê nas suas alterações que esse domínio de venda, de comercialização, saia da mão da empresa privada, que é Seturne, e passe para o público, que é a prefeitura, ou uma empresa que seja mista, onde ela venha a ser criada com 3 entes ou 4, que seja Citopar, Seturne, Plano de Mobilidade e também a prefeitura. Então quer dizer que acaba o modelo de comercialização que existe hoje e passa a ter uma nova empresa, no caso, nas mãos do poder público. É isso que está previsto? Pronto, justamente, é algo parecido com isso. Acaba o monopólio, essa história que vem acontecendo ao longo dos anos em Natal, que isso impede que Natal cresça, que Natal hoje já era para existir transporte de massa de verdade, VLT, metrô. Isso só acontece em Natal, um crédito para o ônibus, um crédito para o alternativo, um crédito para o trem, e atrapalha toda Natal que possivelmente poderia já estar muito mais adiante quando se refere a transporte. O Sindicato das Empresas de Transporte aqui urbanos, Seturne, é contra o projeto da bilhetagem e alega os investimentos que foram realizados ao longo dos últimos anos. Como é que vai ser esse encontro de contas com um sistema que já está sendo operado? Bem, eles, quando ocupam a mídia, eles falam que fizeram um investimento e a gente não tem nenhuma dificuldade de fazer os mesmos investimentos, até porque a gente já tem esse investimento, a gente já tem no nosso veículo. O cidadão que utiliza o transporte alternativo sabe que a gente já tem um equipamento dentro do nosso veículo que era para ser unificado há 5 anos atrás. Infelizmente, como eu falei anteriormente, o Seturne se intitula dono do negócio e entrou na justiça e conseguiu, com medidas judiciais, derrubar. Justamente com a alteração dessa lei orgânica que a gente vem ter mais consistência do nosso direito, que não é o direito do Citopar, e sim de toda a população que utiliza o transporte. Na semana passada eu entrevistei o representante do Seturne e ele nos informou que parte dos permissionários já havia entrado no entendimento com o Seturne. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bem, aquela situação que ele aqui exclamou, que eu vi lá da minha casa, que eu assisti o programa, ele falou que 30 dos 80 que estavam em operação já tinha sinalizado, já tinha entendido, e aquilo não é nada mais, nada menos, o Seturne transvestido de cooperativa, que tem uma cooperativa aí criada pelo Seturne dentro do nosso segmento, que está terceirizando o nosso sistema, que isso é um ato ilegal. A nossa lei não permite que o nosso sistema seja terceirizado, e a gente pede aqui, faz um apelo ao Ministério Público que também interceda por esse caso aí, porque isso é nada mais, nada menos ficar com o monopólio de transporte e desperdiçar tudo que foi criado ao longo de 15 anos, que é a licitação do transporte alternativo. Diga-se de passagem, o único transporte legalizado e licitado em Natal é o alternativo. Estes permissionários que se entenderam com o Seturne, segundo as informações do Seturne, eles não são representados pelo seu sindicato? Eles são representados pelo nosso sindicato, mas existe um acordo entre Seturne
CEMOB, que também tem uns vícios que precisa também ser olhado com mais carinho, com mais cuidado pelo poder público. Vícios atendendo a essa cooperativa, como eu já lhe falei, que é um setor transitivo de cooperativa, da qual não consulta o sindicato, quem tem a representatividade legal de toda a categoria. Como é que funciona a permissão aí para a exploração do transporte opcional aqui em Natal? A permissão é o seguinte, a gente passou por uma licitação no ano de 97, onde cada cidadão adquiriu uma permissão da qual ele tinha direito de explorar ela. Como? Saindo lá de alguns bairros, exemplo, Parque dos Coqueiros, passando por alguns bairros, chegando até os grandes shoppings, sem coincidir 100% com o ônibus. E da forma que eles estão fazendo hoje com essa terceirização, eles estão fazendo o transporte de forma complementar, saindo lá de Nordelândia, um bairro do subúrbio de Nova Natal, alcançando só a chegar até Igapó. E dali para frente ele não tem mais o direito de trafegar. Isso limita o nosso sistema. A permissão é só para uma pessoa física, né? Só pode ser utilizada por um cidadão, uma pessoa física. E esse acordo desses 30 permissionários teve análise, passou por discussões dentro do sindicato? Por incrível que pareça, não, viu? Foi feito a calada da noite, veículos operando sem vistoria. É necessário que os poderes superiores tomem parte dessa situação, porque isso atrapalha e muito o nosso segmento e todo o transporte de Natal. Outro ponto de discordância do setor em relação é misturar as tarifas, os valores que se referem às empresas de transporte coletivo e a dos permissionários. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bem, a gente não discutimos nada com eles ainda, porque eles se acham dono realmente do negócio, mas a qualquer momento que for necessário a gente vai sentar e vai conversar. A gente não tem nenhuma dificuldade que eles comercializem, que eles vendam. Agora a gente quer que o direito do cidadão seja alcançado. Um único cartão, um único crédito, onde a gente já tem uma empresa que vai também fazer o acompanhamento para dar transparência ao segmento do transporte. Em quanto tempo será regulamentada essa lei, caso ela seja aprovada em segunda votação hoje pela Câmara Municipal de Natal? Segundo a lei ordinária, que já foi aprovada no dia 27 de setembro, a gente teria até o dia 27 de outubro, que seria 30 dias, né? E, infelizmente, a gente ainda está caminhando a passos lentos e, com isso, quem está perdendo é o povo, que precisa de ter esse direito garantido e utilizar dele, né? O Seturne ameaça, já informou que, caso a bilhetagem única seja aprovada, a empresa Natal Card, que hoje comercializa os passes, né, através do cartão, ela vai acabar. O que é que o Citoparne tem a dizer a respeito disso? Isso na minha concepção é um jogo até baixo, entendeu? Porque não é justo que ele venha utilizar aqueles trabalhadores que trabalham na Natal Card. A gente sabe que na hora que a venda vai se expandir também para o transporte opcional, consequentemente vai aumentar o número de funcionários. Que tiver capacidade, certamente vão ser criada uma nova empresa, ou então na mesma empresa, que a gente não tem nenhuma dificuldade que isso aconteça. A gente só quer transparência para que o cidadão de bem, quando vier acontecer o aumento dos valores de passagem, o poder público saber se realmente merece dar aquele percentual ou não. Qual é a clientela hoje do transporte opcional? O nosso cliente hoje é o cidadão trabalhador, aquele que não adquiriu aquele cartão, que muitos deles estão presos a um crédito que, exemplo, José Sarney, que é uma comunidade que só tem o transporte, só é atendido pelo transporte opcional. Hoje ele tem que se deslocar 2-3 quilômetros para poder pegar um transporte lá em Nova Natal, porque lá no José Sarney não tem o ônibus e só tem o alternativo. E o cartão dele não é reconhecido no transporte alternativo. E qual o tamanho dessa clientela, Nivaldo? Hoje a gente está para ter uma fatura em torno de 20% a 30%. Infelizmente a gente está sem demanda e estamos aí ao Deus dará. Em termos de número de passageiros, você tem ideia, tem estatísticas? Antes de cada veículo operando em linhas normais, que era o que a gente trafegava naturalmente, com 10 viagens dias, a gente transportava em torno de 600 passageiros. Entre inteiras e estudantes. E hoje a gente está com a média de 170 passageiros dia. Aí você tem uma ideia quanto foi a nossa queda, né?
Há muita reclamação do usuário quanto à qualidade do serviço prestado, a qualidade dos ônibus, sempre lotados. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Justamente, o ônibus está lotado porque, como a gente falou anteriormente, antes éramos 177, infelizmente, com o monopólio do Seturno, hoje se encontramos em apenas um pouco mais de 80. E para onde foi esse usuário? Com certeza, ele migrou para o ônibus, que a população, além de tudo, cresceu e inchou muito mais esse transporte que hoje já existe em Natal. Mas o senhor concorda que os ônibus, muitos dos equipamentos, veículos, eles estão rodando de forma precária? Com certeza, isso aí você não tem a dúvida, até porque se não tem receita, não tem como melhorar o transporte, né? Como é que o Citoparn está acompanhando o processo de licitação inédito na cidade de Natal? Bem, a licitação ele é inédito para o ônibus. A gente já passou pelo crivo da licitação. Isso já não é mais novidade para a gente. Como eu lhe falei, que a gente foi licitado no ano de 97, do qual somos o único transporte legal em Natal. E o ônibus, esse é quem vem ser licitado pela primeira vez. E a gente também faz questão que exista licitação com regras, direitos e deveres, até porque é necessário para que a cidade evolua. Apesar do seu setor ter passado pela licitação, a licitação do transporte vai interferir, inclusive no funcionamento dessa empresa que vai fazer o trabalho da bilhetagem. Vocês têm acompanhado as discussões com interesse e para também participar desse debate? Com certeza, a gente tem todo o interesse de participar, porque, na verdade, quanto mais transparência, mais fica fácil da população ter os seus direitos defendidos, né? Este ano, antes do projeto ser encaminhado à Câmara, o projeto da bilhetagem, vocês chegaram a invadir o Palácio Felipe Camarão, a sede da Prefeitura de Natal. Foi por conta desta invasão que o projeto saiu e foi encaminhado à Câmara Municipal? Foi esse tipo de pressão? Eu já não diria invadir, né? A gente ocupamos a prefeitura porque achávamos que a gente estava, de certa forma, esquecido e precisava de existir um choque no poder público para que ele entendesse que existiria ali paz de família, que precisava de ter seu direito garantido e, infelizmente, não estávamos sendo ouvidos. Como eu lhe falei, que a CEMOB, a gente sabe que tem uns vícios, e em especial quem está na frente daquela casa, e mandamos inúmeros ofícios e, infelizmente, não fomos atendidos, e a única forma que encontramos foi ocupar a prefeitura. Essa ocupação acabou suspendendo as atividades na Prefeitura de Natal. É por isso que eu lhe perguntei, essa pressão foi fundamental para que o projeto fosse encaminhado? Eu creio que ela tenha sido. Agora que também tem que dar a César o que é de César, o prefeito foi sensível à nossa causa, entendeu que realmente precisava que existisse um equilíbrio naquele momento e fez o projeto e mandou para a Câmara, e hoje a gente está aguardando a resposta dos vereadores, né? E qual é a expectativa para a votação hoje na Câmara Municipal de Natal? Pode haver alguma mudança, como houve também na questão do passe livre? Tudo pode, só que a gente entende que os vereadores que estão ali representam o povo, e esse direito é um direito do povo, que ele está sendo tirado e dado para o empresário, para o setor, né, os empresários. Eles não vão tomar atitude tal qual que vai trazer transtorno, mais uma vez, à nossa população, que precisa de ter esse direito garantido. Qual foi o resultado da primeira votação? O senhor lembra do placar da Câmara Municipal? Todos os presentes que no momento tinha... Na lei orgânica foram 23 que estavam presentes, e na lei de unificação estavam presentes 28, e todos os 28 votaram. Então foi por unanimidade dos presentes, é exemplo do que houve também na votação do passe livre. Com certeza, é exemplo do que houve com o passe livre, só que o nosso caso é um caso que traz benefício não só para uma entidade, só para o estudante, e sim para toda a população de Natal. Risco de veto não tem, porque a proposta partiu do Executivo, né? Eu acredito que sim, até porque o prefeito de Natal, eu me intitulo o meu porque eu moro em Natal, então eu quero dizer assim que ele não iria tomar atitude desse tipo, né? É isso aí. Então, conversamos com o Nivaldo Andrade, ele que é presidente do Citoparn, Sindicato dos Permissionários do Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa, Nivaldo. Eu que agradeço, quero sempre que for necessário vir aqui tentar esclarecer todas as dificuldades e, mais uma vez, dessa vez tentando acertar, né? Aqui com você, o RN acontece, viu? Okay. Obrigado, Nivaldo.
É isso aí, o RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o ex-deputado Laíre Rosado, um abraço também para o médico Ricardo Bittencourt e um abraço também para o vereador Felipe Alves, gente que acompanha o nosso noticiário. A todos, obrigado pela audiência. Fique com a programação da Band, eu espero você amanhã aqui no RN Acontece.